Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, ó, o bolsonarista tava muito bom não. Ei, ou talvez tava, sim. Fux deu uns papos lá no STF, meu irmão. Papo de bolsonarista negacionista nas altas mesmo. Só faltou gritar Deus, pátria e família, meu irmão. Viagem do caramba, viu? Ela tava julgando lá um caso lá do bagulho do Prevent Sene, pá, que tinha demitido um médico, que tinha sido contratado PJ e pá. Aí Fux queria acompanhar a tese de Xandão e de Virgílio Dino. Mas pra isso ele usou uma narrativa bolsonarista, meu irmão, vergonhosa, viu? Na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comenta pra fortalecer o engajamento. Eu vou trazer aqui a fala de Fux, mas antes a ideia que Dino deu e Xandão também, pra poder entender de forma mais compreensível as ideias de Fux, tá ligado? Enfim, bora pro vídeo. É fogo no gado, papai. Esse senhor, Walter, chegou inclusive a prestar depoimentos na CPI do Senado e na CPI da Câmara Municipal de São Paulo. E é muito curioso a narrativa e o debate que há, e vou fazer uma brevíssima alusão, senhor presidente. Ele diz assim, a partir de agora eu estou citando esse debate na CPI do Senado, a parte agravante, dizendo: eu sou médico há quase 9 anos. Na Prevent Sene eu fiquei por quase 8 anos e conheci bastante da operação da empresa. Recebi através de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, só para poder receber, como nós sabemos que às vezes acontece. Ele narrando o contexto da pandemia. Não havia debate porque, abre aspas, na Prevent não acontecia tanto porque a determinação era entregar o kit para todo mundo. Mas em outros hospitais, havia o debate sobre a prescrição. Em seguida, ele narra: no último ano, com a pandemia, eu acabei em algum momento me recusando a prescrever o kit Covid e fui repreendido por isso. Eu já estava planejando pedir demissão. E ele diz: a minha rejeição ao modelo, e acho que isso que culminou com a minha demissão. Ou seja, o não cumprimento de uma diretriz ensejou a ruptura do vínculo. E isso, obviamente, descaracteriza, a meu ver, a autonomia profissional. Ele diz assim, um senador pergunta: havia autonomia do médico? Ele não. Havia uma hierarquia rígida na Prevent, que era um ambiente hostil, com a questão da lealdade e obediência. A hierarquia era muito rígida, então a autonomia na Prevent, eu fui bombeiro militar, experimentei o militarismo, fui policial civil. Não havia nessas instituições, uma instituição militar, uma hierarquia tão rígida quanto acontecia na Prevent. Então, se você se voltar contra qualquer orientação do seu superior, significaria represálias importantes, talvez perder o seu trabalho. E aí ele vai nessa linha, são dezenas de depoimentos e argumentos, e ele diz: eu, por muito tempo, prescrevi essas medicações, que é a tal da hidroxicloroquina, porque sabia da determinação. A gente sabia que era fraude. Eles faziam a política de reforço, induziam os médicos, chamavam os médicos para reuniões, faziam parte de uma dessas reuniões. Houve uma convocação, que é essa... Vocês vão visitar o Pentágono para conhecer os estudos. O Pentágono aparece aqui, o Pentágono. O Pentágono aparece? Aparece. The Economist? Não, ainda não. Eu estou lendo, pode ser que apareça, mas o Pentágono comparece aqui como um argumento relevante, que a empresa teria dito que ia levá-los ao Pentágono. Não sei exatamente como que o Pentágono só ia aparecer vez por outra nesses debates. E ele vem e diz: olha, ficava muito evidente a questão da subordinação. A política de coação persistiu, a gente era obrigado a dar. Então, senhor presidente, eu tenho uma posição, e aqui não prescrevia rua, demissão, e aí ele diz: basicamente sim. Esse é um tema bastante tormentoso, foi muito debatido no período da pandemia, porque houve, aparentemente,
obviamente isso não está em julgamento, uma taxa de mortalidade discrepante em relação aos pacientes. Não estou afirmando que houve. Mas este argumento foi que, a meu ver, reforça a ideia que eu tenho, e tenho insistido, que nós temos que analisar os casos a partir dos indicadores que constam dos autos. E, neste caso, há esse critério objetivo de distinção, público e notório. Ou seja, uma empresa que determina a um médico, você é obrigado a adotar esse kit, obviamente não se trata de uma autonomia profissional, e sim de uma subordinação típica de relação de emprego. Essa foi a razão pela qual, com este critério, eu me animei a divergir do eminente relator. Mas aqui, Flávio, isso é importante, na questão da saúde dos médicos, há cooperativas, há organizações sociais, em que, mesmo sendo pessoas jurídicas, eles são, e aí é uma relação contratual, então, uma PJ de ortopedistas. Nesse hospital, você só pode usar essa prótese, só pode utilizar esse, e isso não leva a uma relação de emprego, porque é uma relação contratual. Gente, fiquei atento aqui aos debates e todas as vertentes que aqui foram levantadas. Eu também tive direito de trabalho na faculdade com a professora Alexandrina Antoniak, que faleceu muito cedo. E ela sempre enfatizava que empregado é pessoa física que trabalha para outrem sob subordinação, exclusividade, horário, aquela coisa toda. A Prevent Senior aqui, qual é o caso desse cidadão com a Prevent Senior? Ele era sócio administrador da empresa constituída. Então, ele era sócio administrador da empresa constituída. Ele não era empregado da Prevent Senior, era sócio administrador de uma empresa. Então, a empresa não pode ter relação de emprego, não é empregado. Empresa é pessoa jurídica, primeiro. Segundo lugar, nós sabemos que, como o ministro Alexandre mencionou, essas empresas que têm médicos credenciados, elas têm vamos dizer assim, uma diretriz científica. Ela tem uma diretriz científica. Então, a ministra Alexandre citou um caso interessante. A prótese aqui tem que ser essa. Hidroxicloroquina. Também, eu acho que também não se comprovou nada, nem que a vacina ela erradicou o vírus. Pelo contrário, tenho lido hoje coisas contrárias, enfim. Mas, enfim, a empresa poderia efetivamente ter essa diretriz. Olha, para tratar disso aqui tem que ser essa cloroquina. Cloroquina. Tem que ter a cloroquina. Senhor presidente, isso faz parte do folclore. Todos os grandes médicos do Brasil, que pegaram Covid no primeiro momento, não vou citar nomes, mas eles próprios declararam. Eles tomaram cloroquina. Os grandes médicos, os grandes hospitais de São Paulo tomaram cloroquina e declararam que tomaram cloroquina. Eu não tomei cloroquina, mas eu quero dizer o seguinte, uma empresa médica, ela pode ter uma diretriz científica, ela pode dizer, olha, para tratar aqui tem que ser nesse nível de cientificidade. O que se provoca, o que resolve, até agora não se resolveu nada. Então, vamos, na pior das hipóteses, nos basear nos grandes médicos que tomaram e não morreram. Então, claro que isso é um exemplo caricato, mas a verdade é que eu concordo com o ministro Alexandre, não só pela autonomia dos médicos, nós não estamos falando de hipossuficiente. Eu concordo, porque aqui ele era sócio administrador de uma empresa de prestação de serviços, porque ele também prestava serviços autônomos, e não era. Então, se ele pode prestar serviço sem exclusividade, ele não é empregado, ele é um médico profissional liberal. E, às vezes, eu não sei, eu trabalhei na Shell, que era uma empresa, mas a Shell, como advogado da Shell, a Shell tinha uma diretriz. Ela tinha uma diretriz, ela falava para os advogados, à luz da questão do custo-benefício, o ajuizamento da ação tem que ser analisado sobre essa equação. Então, se for melhor fazer um acordo do que
promover uma demanda, os senhores têm que calcular o custo-benefício. E se não calcular o custo-benefício, os escritórios terceirizados, eles eram alijados e não eram empregados. Hoje, então, tem sociedade de advogados, advogados discutem e se dissolvem a sociedade. Não são empregados, são sócios, né? Então, eu concordo aí com o que o ministro Alexandre de Moraes colocou, eu peço pedido vênia, o ministro Flávio Dino também preocupado com essa questão da tutela do emprego, mas a ministra Carmen Lúcia tocou num ponto importantíssimo. Nós acabamos de aprovar o trabalho intermitente. São novas formas de trabalho. Ela é mais jovem do que eu nesse aspecto, a ministra Carmen. Muito mais. E eu sou mais velho que Vossa Excelência, bem mais velho. Vossa Excelência, então... Ei, na moral, pô, eu nunca vi esse Fusca com um discurso tão bolsonarista e tão vergonhoso feito esse, meu irmão. Oxi. Na moral, pô, se fosse André Mendonça tá falando esses bagulho aí, Cássio Nunes, o cara até que pá, né, não? Esse bagulho de não saber se é vacina, é radicou o bagulho mesmo. Na moral, o cara tem que rir, mas pra não chorar, tá ligado, papai? Que negócio ceboso do caramba, meu irmão. Enfim, eu vou encerrando já o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comenta também pra fortalecer nesses bagulho de engajamento, fazer vídeo chegar mais longe. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, vamos ver que golpista bom. É golpista preso, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!